O Bitcoin ele tá encarando um momento de incerteza e a cada minuto que passa a mola contrai para expandir para qualquer uma das direções. Estar do lado certo vai ser a diferença entre navegar essa onda ou ser afogado por ela. Então fica comigo até o final, pois hoje eu tenho 3 sinais de alerta que vão te ajudar a se posicionar no mercado. Então, sem tempo a perder, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coin Talk Brasil. Eu me chamo Nicolas e hoje eu tenho 3 alertas muito importantes para vocês, hein? Então bora começar analisando o estado atual do Bitcoin. Ele se encontra aqui no preço de 113.188 dólares, aqui tá flutuando nessa faixa. De ontem para hoje ele sofreu uma quedinha aqui, ó, de mais ou menos uns 1,09%. Hoje ele atingiu uma máxima de 114.842 dólares, mais ou menos bem aqui nessa faixa, que é esse topo do Wick, e uma mínima de 112.714, que tá bem aqui nessa base do Wick, tá? O volume diário, ele tá em 825 bitcoins. O ponto-chave do gráfico é que o suporte imediato ele tá nessa região aqui, ó, dos 112.5 mil, bem nessa zona azul onde a gente desenhou ontem. Mais ou menos, já foi testado várias vezes recentemente. E a resistência tá bem nessa faixa aqui, ó, de 114 para 115 mil, onde o preço falhou em romper nos últimos toques. A tendência é que ele vem consolidando, né, nessa zona desde o final de agosto, começo de setembro, que é uma característica de um mercado em espera. No contexto, depois da alta de agosto acima de 124 mil, o Bitcoin ele ainda tá em modo de recuperação lateral, sem uma direção certa. Só que enquanto ele segurar esses 112.5 mil, os bulls ainda tem chance de um repique nos 115 mil. Se ele perder esse suporte, os próximos alvos psicológicos estão lá na faixa dos 110 mil. A estrutura ela sugere que o Bitcoin ainda não decidiu sua próxima perna, mas está se aproximando de um ponto de inflexão. Quanto à situação dos ETFs, é que nas últimas semanas os ETFs de Bitcoin, spots nos Estados Unidos, registraram fluxos negativos fortes, cerca de 903 milhões de saídas líquidas entre 22 e 26 de setembro. Isso indica que o institucional está retirando o capital, revertendo parte da liquidez que vinha sustentando o rally. Houve também uma redução de demanda nos mercados de derivativos dos ETFs. Isso sugere um resfriamento após um período de alta compressão. Essa retirada de capital coincide com o Bitcoin caindo abaixo dos 110 mil, o que pode pressionar ainda mais os preços por conta de stop loss e liquidações alavancadas. Basicamente, a queda de hoje pode ter vindo de saque institucional de ETFs, liquidações alavancadas, quebra de suporte psicológico, diminuição de apetite por risco, contexto macro, uma série de coisas. Então vamos lá para o primeiro alerta que eu queria trazer para vocês hoje, que é esse gráfico de heatmap de liquidações de Bitcoin. Vamos destrinchar isso aqui, ó. O que a gente tá vendo é que as linhas coloridas horizontais, roxa, rosa e laranja, mostram os níveis de preço onde há maior concentração de alavancagem exposta à liquidação. Quanto mais claro, esse amarelo esbranquiçado que a gente tá vendo aqui, ó, maior volume de liquidações potenciais nesses preços. Já essa linha aqui é a faixa de preço do Bitcoin. Esse painel à direita, essa zona verde aqui, são as posições de shorts com a queda do Bitcoin, e essa linha vermelha são as liquidações de longs que contam com a subida do Bitcoin. Se o Bitcoin subir, os shorts saem perdendo. Se o Bitcoin cair, os longs saem perdendo. Ele mostra um acúmulo de ordens alavancadas acima e abaixo do preço. O que a gente consegue interpretar disso é que existem fortes clusters de liquidação entre essa zona de 114 e 116 mil, e se o preço subir, muitos shorts seriam forçados a fechar, e causaria um short squeeze, essa onda rápida de subida que o Bitcoin teria, já que eles seriam forçados a comprar de volta o Bitcoin. E abaixo, entre 110 e 111 mil, a gente também tem uma grande massa de liquidez. Se o preço cair, longs podem ser liquidadas rapidamente. Isso cria um campo de gravidade, onde o preço tende a buscar regiões maiores de liquidez para caçar essas posições alavancadas. Em resumo, o gráfico ele mostra que o Bitcoin está espremido entre essas duas grandes zonas de liquidez. Para cima, lá em 114 para 116 mil, a gente tem um risco de short squeeze, e para baixo, aqui nessa zona de 110 para 111, risco de long liquidation. Em seguida, nós temos o nosso segundo alerta, que são os indicadores chaves dessa semana, né? Que é o Bitcoin VWAP, mais um momento de 30 dias. O momento atual, ele tá em -1 e -2%. Abaixo de zero é uma zona neutra para bearish. O início dessa semana, ele teve em torno de mais 1% e uma queda de -3 pps ao longo da semana. A faixa semanal, ela tava em -6% até mais 1%, que é uma amplitude de 7 pps, e a média semanal tá entre -2%. Os dias acima de zero são apenas 2 de 7 e falta confirmação de força de tendência. O preço semanal, ele oscilou entre 109 mil e 115 mil. O que a gente consegue tirar disso? Que nesse contexto, com o sell-off, o momento ficou abaixo de zero e permaneceu negativo, o que indica uma fase de resfriamento para descarregamento. O suporte perdido, que foi essa zona de 114 para 115 mil, virou resistência e surgiu uma nova base em 108.6 mil e 109.8 mil, e mais volumes baixos indicam mais fraqueza. As tentativas de alta encontraram vendas em topos descendentes, típico de pressão vendedora. Em conclusão, o cenário base ele tá neutro para bearish, como eu já tinha dito, enquanto o momento de 30 dias ele tá menor ou igual a zero, e o preço tá em 13 mil. Para reversão bullish, seria necessário o Bitcoin voltar acima de 112 mil e se manter nesse momento acima de zero por vários dias. Caso contrário, tem maior probabilidade de retestar essa zona de 108.6 mil, e se perder essa base, o risco de queda até 106 a 105 mil. Esse gráfico ele tá mostrando claramente como o momento funciona como um gatilho. Quando ele tá abaixo de zero, mesmo repiques de preço não sustentam tendência, e só um retorno consistente acima de 112
14 mil com um momento positivo poderia mudar um regime. E nosso terceiro e último alerta que eu tenho para trazer para vocês é o Short Term Holders Market Value para Realized Value. Esse gráfico ele tá mostrando um ponto crucial para o Bitcoin no curto prazo. O que a gente vê no gráfico é que essa linha azulada aqui, ó, tá mostrando o preço do Bitcoin. A linha amarela é o Realized Price do Short Term Holders, ou seja, é o quanto de lucro que eles estão realizando em comparação da entrada deles no mercado para o preço que o Bitcoin tá atualmente. Se o Realized Value for positivo, quer dizer que eles estão em lucro. Se for negativo, quer dizer que eles estão em prejuízo. E como esse gráfico tá tratando de Short Term Holders, a gente tá falando de pessoas que elas são um pouco mais sentimentais, certo? Elas não são frias como os Long Term Holders, como os holders que seguram o Bitcoin por um longo prazo. Ou seja, se o mercado ele tá negativo, eles têm uma mão de alface que solta logo o Bitcoin, então a tendência de queda é muito maior. Já se o preço ele tá positivo, eles seguram o Bitcoin junto com todo mundo e a tendência de alta acaba sendo muito maior. Então analisar o comportamento do Short Term Holders é muito útil para analisar o próximo movimento do Bitcoin no curto prazo. Então vamos lá. As áreas verdes estão mostrando justamente isso que eu tinha comentado sobre o preço ele tá acima do Realized Value, ou seja, os Short Term Holders estão em lucro, enquanto as áreas vermelhas elas estão mostrando quando o Bitcoin tá abaixo do Realized Price do Short Term Holders, ou seja, eles estão no prejuízo. Atualmente o Bitcoin ele tá cotado abaixo do nível do Short Term Holders Realized Price, em 109.775. Isso significa que quem comprou recentemente está no prejuízo. A implicação que isso pode trazer é que enquanto o preço permanecer abaixo do Short Term Holders Realized Price, preço realizado dos retentores de curto prazo, o mercado ele tende a enfrentar essa pressão de venda, já que holders de curto prazo podem se desfazer das suas posições para evitar perdas maiores. Esse nível do 109.7 mil passa a ser um nível crítico de resistência no curto prazo. Historicamente, quando o Bitcoin recupera e se mantém acima desses níveis, ele costuma sinalizar uma continuação de tendência de alta. Em conclusão, a situação atual dos Short Term Holders é que eles estão em prejuízo. E se esse nível não se recuperar, há a chance do Bitcoin revisitar suportes mais baixos. Esse é um daqueles pontos que costumam decidir se o mercado ele vai retomar a alta ou prolongar as correções. Bora lá então para nossa boa notícia. Tá chegando o October, né? Up vem de subida e Tober vem de October, que é outubro em inglês. Ou seja, historicamente outubro é um dos melhores meses para o Bitcoin, melhor até que novembro e dezembro. A gente pode dar uma olhada aqui no histórico dele. Em 2013 ele teve uma alta de 60.79%, 2015 ele teve uma alta de 33.49%, 2017 47.81%, 2021 39.93%, então são altas muito grandes, estupidamente fortes. Elas vêm com tudo depois de uns 2 meses cansados, que são agosto e setembro. Ele passa por essa zona de indecisão e de lateralização, que a gente já vem encarando já faz bastante tempo, né? Apesar de toda essa dificuldade que o Bitcoin vem encarando nesses últimos meses, ele tá fechando setembro com uma alta de 3.2%, o que é bem bom. Isso também abre espaço para muito otimismo no outubro desse ano, né? Que tá todo mundo com a expectativa lá no alto. Se a sazonalidade continuar, somente se ela continuar, né? Há espaço para retornos ainda maiores no fim desse mês, parcialmente entre 20% e 40%. Mas é claro que a performance ela continua dependendo de fatores como fluxo de ETFs, liquidez global, suporte técnico em torno de 111 e 115 mil. Mas basicamente outubro ele acaba sendo um mês bem bullish pro Bitcoin. E se a história se repetir, ainda tem bastante espaço para ele aumentar em 2025. Então, bora pro October. Outra boa notícia é que a liquidez global começou a cair de novo. Alguns vídeos atrás eu tinha comentado pra vocês que quanto maior a liquidez global, menos dinheiro sobra pra ir pros ativos de risco como bitcoins e a bolsa. Agora, já ao contrário, quando a liquidez global cai, ele acaba escorrendo pra esses ativos de risco. E olha só pra esse gráfico. A linha azul, ela tá mostrando a liquidez dos bancos centrais globais. A linha branca é o preço do Bitcoin. E olha só, sempre que a liquidez cai, o preço dispara pra cima. Isso pode parecer ruim pros mercados tradicionais, mas pro Bitcoin isso aqui é um creme de la creme. E por último, a gente vê aqui que o SEC, ele tá tentando mover uns pauzinhos para permitir que os estoques eles sejam negociados como se fossem cripto. Ou seja, algumas empresas elas estão ganhando seus próprios tokens. Agora você pode usar cripto para investir na Apple, investir em Tesla, investir na sua empresa que você quer ter uma parte de equity. E isso tudo é bem interessante, cara. Mas o que isso muda na nossa vida? É que agora você vai poder investir em stocks 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Você não vai ter que limite de só poder investir até as 4 horas da tarde. Vai ter acesso global. Você não vai precisar ter uma conta numa corretora para você poder investir na bolsa. Programabilidade, né? Você vai poder investir na bolsa usando smart contracts. Mas uma coisa que a gente tem que ficar de olho é que o SEC provavelmente vai querer botar um onzinho ali para controlar, já que isso tá meio que neblinando a linha entre as leis de segurança e as finanças descentralizadas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho que isso ajuda muito e te vejo amanhã.